Hello! O meu nome é Catarina Barros e sejam bem-vindos ao podcast Áudios de Alma para Alma. Neste espaço, mergulhamos juntos nas profundezas das nossas águas, indo camada a camada, compreendendo, limpando, curando e transmutando comportamentos, pensamentos e emoções. Trazendo a nossa luz para estes oceanos profundos, onde se fez e mora a vida, na sua essência mais intocável, desconhecida e mais pura, onde o silêncio ganha espaço para se fazer ouvir. Mergulhem comigo e abram agora este espaço para me ouvirem. Hello, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Áudios de Alma para Alma. Este episódio nós vamos falar do ser observador das ondas, pensamentos e emoções que nos inundam e, portanto, depois de nós termos mergulhado nas nossas águas e termos compreendido a dualidade da vida, hoje convido-vos a mergulhar um pouquinho mais aprofundadamente. E quando fazemos e olharmos para cima, compreendemos que aquela não era a única onda, não é? Irão vir mais ondas, às vezes mais fortes, outras vezes mais fracas, marés altas e marés baixas, às vezes completos tsunamis, não é? Em que somos completamente inundados por pensamentos e emoções que parece que têm controle de nós. Okay? E é sobre isso que hoje nós vamos falar. O que é que são pensamentos e o que é que são emoções? Portanto, começando por emoções. Emoção é uma sensação mais básica comparada a sentimentos, é importante distinguir as duas. A emoção é uma sensação mais básica comparada ao sentimento. O sentimento é algo que exige um maior processamento, uma experiência emocional. Para simplificar, portanto, um exemplo, alegria é emoção, felicidade é um sentimento. E agora provavelmente vão vir um avião atrás de mim, não sei. E portanto, existem várias definições de emoção. Aquela que eu prefiro e mais consensual na ciência é dada pelas Affective Science, portanto é a parte da ciência que estuda a parte do afeto, emoções, sentimentos, etc. e tal. E basicamente, na definição deles, que é bastante complexa, mas para simplificar, ela divide-se em dois tempos. Primeiro, há um estímulo externo, há um estímulo que vai despoltar algo em nós e, portanto, passamos para o segundo momento em que há uma ativação do sistema nervoso periférico, há uma ativação muscular, corporal, portanto, às vezes nós temos ações de acordo com as nossas emoções, outras vezes temos inações, não é? Ficamos completamente paralisados e não temos nenhuma ação. Mas também muscular, no sentido da postura que nós temos numa determinada emoção, e depois sensações físicas, não é? Pronto. Do outro lado, temos pensamento. E o que é pensamento? Pensamento vem da palavra pensar, não é? Que em latim começou por pesar e basicamente significa isso, um pesar, uma avaliação. Mas eu acho super engraçado quando dizemos pensamento, é uma mistura de um pesar com mente, não é? Então é como se fosse umas coisas pesadas na nossa mente, que às vezes são mesmo. Mas quando tentamos entender este conceito de pensamento, eu fico um bocadinho aquém, não é? Porque se formos ao dicionário, nós vemos lá que é uma ideia, que é um conceito, formos aprofundadamente, é um produto da mente, e se depois formos à ciência, portanto, porque pensamento não é algo concreto, é algo muito abstrato, mas se formos tentar concretizar, perceber a base do que é um pensamento, é semelhante a uma emoção, no sentido em que, não tem nada a ver, mas no sentido em que, na base são energia, portanto, a emoção, uma onda energética que nos chega, portanto, algo externo a nós que nos chega, ao nosso campo, ao nosso corpo, ao nosso cérebro, e portanto, eu hoje não vou falar de áreas cerebrais ou corticais relacionadas com as emoções, porque dependendo da emoção, vamos tendo diferentes áreas corticais, mas, ok, estão no nosso cérebro, geral, muito geral, e se formos a avaliar, portanto, neurónios, sinapses elétricas, eletricidade, energia, portanto, os pensamentos e as emoções, algo como energia no fundo. E hoje eu não vou falar aqui muito da escala de Wilkins, que é uma escala de emoções, em que basicamente ele não ia falar, já falo, em que basicamente ele avaliou as emoções
ao nível energético, da sua frequência, não é? E ele viu, portanto, em Hertz, ele viu que emoções como a vergonha, a culpa, têm uma frequência mais baixa. Hoje não vamos falar de mais baixo, mais alto, eu prefiro mais denso, mais subtil. Mas pronto, falaremos dessa escala mais tarde. Mas então, estas emoções, estes pensamentos são energia. E o que é energia? Não é? A energia é o nosso alimento. Nós alimentamos-nos para ter energia. E, portanto, às vezes alimentamos muito dos nossos pensamentos e das nossas emoções. E às tantas, os pensamentos e as emoções também se alimentam entre eles, não é? Temos um pensamento que é seguido de uma emoção, ou que alimenta uma emoção. Esta emoção vai alimentar este pensamento e andamos aqui num ciclo. Por exemplo, ou ao contrário, não é? Temos uma emoção, depois vamos pensar sobre essa emoção, vamos ter um pensamento e ciclo outra vez. Por exemplo, estamos tristes, não é? Lembramos-nos, temos um pensamento de uma situação triste, vamos nos sentir tristes, vamos pensar sobre essa tristeza, mais tristes nos sentimos e, portanto, estamos aqui num ciclo. Ou o contrário, temos uma emoção, vamos pensar cada vez mais nessa emoção, mais a vamos sentir. Portanto, sentimos raiva. Quanto mais pensarmos na pessoa, mais raiva vamos sentir dessa pessoa, não é? Já tivemos essa experiência de quanto mais eu pensar daquela situação, não sei o que, vou matar aquela pessoa. Chega. Pronto, então eles alimentam-se entre si. E às tantas, nesta alimentação, nestes ciclos viciosos, as pessoas chamam a vida, não é? Em que elas se sentem tristes, pensam sobre essa tristeza, mais tristes ficam, pensam na vida, mais tristes ficam e vão pensar nessa tristeza. E então andamos aqui em ciclos viciosos. E, portanto, depois de um episódio anterior termos compreendido este papel de observadores, deste distanciamento entre os pensamentos, as emoções, o mundo externo e nós, que nós não somos isso, e colocar-nos aqui num papel de observador, hoje vamos um bocadinho mais longe. E o que é que fazemos depois de estarmos a observar? Ficamos só ali a olhar? Sim, muitas vezes sim. Muitas vezes sim, e o objetivo passa muito por isso, de estarmos ali num papel de neutralidade, mas às tantas a nossa mente quer entrar, não é? E ela vai entrar como? Ela vai entrar julgando estes pensamentos e estas emoções, não é? Portanto, ela vai tentar o quê? Dicotomizar. É bom, é mau, é certo, é errado. E qual é o problema deste julgamento? É que abrindo aqui as portas à mente, nós estamos a abrir as portas depois ao nosso ego. Portanto, se estamos a ter pensamentos maus, este pensamento é mau, é horrível, péssimo, de repente eu já sou uma péssima pessoa por ter estes pensamentos, não é? O ego entra e identifica-se. Se este pensamento é péssimo, portanto, há um pensamento que é o que é, a mente entra para dicotomizar, não é? Zeros e uns, para tentar organizar, e abre aqui as portas ao ego para se identificar com este pensamento. E então, se ele é péssimo, se eu estou sempre a ter pensamentos péssimos, então eu sou péssima. E eu quero que entendam a forma como eu vejo estes pensamentos e estas emoções como energia, não é? Como de facto eles são, e nós também somos um corpo energético. E portanto, a forma como eu vejo é, se eu sou um corpo energético e às vezes por situações, por momentos, eu estou a vibrar numa energia mais baixa, mais densa, eu vou sintonizar, eu vou ter ressonância com mais pensamentos e mais emoções dessa frequência, não é? Já expliquei a ressonância. É como se fosse um rádio, portanto eu vou-me sintonizando e vou atraindo aquelas situações, aqueles pensamentos, aquelas emoções. Já tiveram o exemplo claro na vossa vida de acordar, algo correr mal, esquece. Este dia é para esquecer, tipo, nada vai correr bem, já sei que nada vai correr bem e nada corre bem, não é? E sentimos-nos cada vez piores, porque sintonizamos com essa frequência, não é? E a escala do Hawkins fala um bocadinho disso, não é? Das frequências e da ressonância que vamos tendo e que vamos nos acoplando. Pois bem, se esses pensamentos são então passageiros, que são, emoções passageiras que são, e que são campos e são energia, portanto campos energéticos que vamos sintonizando como uma rádio, nós podemos tratar estes pensamentos e estas emoções como visitantes, não é? Porque é assim que eles são visitantes. E como é que nós tratamos as nossas visitas? Elas entram em nossa casa e nós vamos lhe apontar o dedo? Vamos julgá-las? Vamos dicotomizá-la? É boa ou é má?
Não, pelo menos espero que não. Então, primeiro, nós devemos nos sentir confortáveis com as nossas visitas, não é? Portanto, aqui treinar esta mente de neutralidade, que depois vamos falando mais. Sentir-nos confortáveis com estas visitas, devemos-nos pelo menos sentir. E se não nos sentirmos, portanto, se há uma frequência que eu não me sinto confortável, então eu tenho que ajustar a minha frequência, não é? E eu tenho o poder, portanto, eu atraí de alguma forma isto, ok? Mas, ok, hoje não vamos falar desta neutralidade, vamos já aqui um passinho atrás. Se a minha mente teima a entrar, não é? A julgar, a dicotomizar, então eu vou-lhe dar um propósito, eu vou-lhe dar um trabalho para ela estar ocupada e para não divagar no que ela quiser. Então aquilo que eu posso fazer é, ok, quando vocês querem conhecer melhor a vossa visita a alguma pessoa, vocês o que é que fazem? Questionamento. Então, vem uma visita, vem um pensamento, vem uma emoção e sem julgar, não é? Sem tentar dicotomizar, sem dar este trabalho à mente, sem deixar que a mente comece neste trabalho, eu vou dizer à mente, ok, vamos conhecer melhor então este pensamento, né? Quem é que ele é? De onde é que ele veio? O que é que ele está aqui a fazer? Qual o propósito dele? E portanto vamos entrar aqui num questionamento. Então, vem um pensamento, por exemplo, eu sou um fracasso. E vem um pensamento e eu digo assim, porquê é que me estás a dizer isto? E tornar a coisa muito leve, gente. O que é que estás aqui a fazer? Porquê é que estás a dizer isso, não é? De onde é que isto veio? E ele diz, e porquê é que eu sou um fracasso? Imaginemos, o pensamento vai dizer, és um fracasso porque nada nunca correu bem. Nada, e vocês perguntam nada, mas o que é nada? E desde quando? Desde pequeno que nada corre bem, porque tu não sabes fazer nada. E quem é que te disse isso, que eu não sei fazer nada? Os teus parentes, não é? Um pai, uma mãe, familiar, sempre te disse, não consegues fazer nada, portanto tu és um fracasso. E vocês vão falando, e esse adulto disse a essa criança que ele não sabia nem conseguia fazer nada, mas então quem é que é o maior falhado, digamos assim? Será aquela criança que estava a aprender no mundo ou será um adulto que devia ser supostamente crescido e não projetar as suas inseguranças e etc. naquela criança? Portanto, isto é só um exemplo, não é? Do questionamento. À medida que vamos fazendo questões, elas vão melhorando e as respostas também vão melhorando. Mas é trazer esta leveza, este questionamento aos pensamentos e às nossas emoções, de perceber o propósito que elas estão ali. Porque é que elas continuam a voltar? Porque é que aquele pensamento de falhanço continua a voltar? Não é? Porque é que eu continuo a sintonizar com aquela energia? Porque é que aquela visita me continua a bater à porta? E muitas vezes, e aquilo que eu acredito na minha vida é que nada acontece para o nosso mal, ok? Tudo acontece para nós evoluirmos, para nós nos crescer, para nós nos expandirmos, para nós nos curarmos. E portanto, se essa visita me continua a bater à porta, é porque ela quer entrar, é porque ela tem um propósito na minha vida. E muitas vezes, quando vamos questionando, vamos percebendo que estes pensamentos já estão aqui há muito tempo e que nós vamos barrendo para debaixo do tapete. Não é? E que vem às vezes da infância, que vem às vezes de situações traumáticas ou de situações bem importantes na nossa vida e que nós fomos ignorando, deitando para baixo do tapete, depois eu lido, depois eu me curo, não é? E elas continuam a bater-nos à porta. Para quê? Abre esta porta para te curares. Ok? É assim que eu gosto de ver a vida e é assim que eu levo estes pensamentos e estas emoções, trazendo uma leveza à coisa e trazendo questionamento, que eu acho que é de uma das coisas que a sociedade está a perder. Nós estamos a viver numa sociedade, não sei se estão a ouvir este vento todo, estamos a viver, e o bebê, estão a ouvir um bebê? Peço desculpa, mas continuemos. Nós estamos a viver numa sociedade em que cada vez mais as pessoas, que é o maior desafio, um dos maiores desafios que eu acho, estão muito certas, não é? As pessoas são tão certas de tudo, têm tantas certezas, deixam de se questionar, não é? E o questionamento para mim é fundamental para eu me reavaliar, para eu saber o que é que faz sentido ou não, se continuo neste caminho ou não, o que é aquilo, o que é que não é, o que é que eu sou, o que é que eu não sou, o que é que eu quero ser. Se eu estiver sempre certa, há 20 anos atrás, o que é que eu queria, ou o que é que eu era, sem me voltar a questionar, sem eu voltar-me a reajustar, não é? Não há mudanças na vida. E a única certeza que nós temos na vida, não é? Se queremos estar certos de alguma coisa, é a mudança. A vida vai ter sempre mudanças.
E a vida somos nós, portanto, se queremos mudar a nossa vida, muitas vezes nós temos que nos mudar, porque nós somos a vida. Okay? Mas eu compreendo que este questionamento envolve muita coragem. Envolve coragem para questionar, porque nós não sabemos até onde é que vamos ir, não é? O que é que vai trazer daqui para cima, que eu andei a recalcar durante tanto tempo. E depois envolve coragem para eu tomar comportamentos, novos comportamentos, deixar de reagir como eu agia no passado, uma reação do passado, e começar a agir com consciência. Portanto, trazer aqui novos comportamentos, não é? E eu aqui não vos vou dar fórmulas mágicas nunca, fórmulas rápidas de sucesso, de bem-estar, de façam X e Y e vai dar Z, não é? Bebam água, comam bem e vocês vão ser saudáveis, é? Vejam este vídeo de 10 minutos, 2 minutos e tornam-se milionários. Não é? Vejam este clipe de 5 segundos e compreendam a essência da vida. Não acredito nada disso. E a questão é que cada vez mais nós estamos a ir para um mundo assim, não é? Em que as pessoas querem coisas muito rápidas, querem curas mágicas e rápidas e sucessos garantidos, e não estão abertas a ter esta paciência e este compromisso, não é, de vida, porque se fosse para nós estarmos curados em 2 segundos, a nossa vida durava 2 segundos, e não dura, não é? Dura anos, e no meu ver dura várias vidas. Portanto, não acredito em fórmulas mágicas, acredito em fórmulas mágicas, mas não fórmulas rápidas. Portanto, as fórmulas são muito mágicas, mas nós somos seres complexos, com muitas camadas, em que tem muitas componentes, e são componentes únicas para cada um, não é? Esqueçam aqui o fast, não é? Fast fashion, fast cars, fast food, fast everything. Aqui nada vai ser fast. Os vídeos são bem longos. Aquilo que eu escrevo é bem longo, bem profundo. E assim vai ser. E hoje eu quero-vos trazer aqui, então, um pouco de terapias. Porquê? Porque este questionamento, muitas vezes nós precisamos, e deste processo, que para mim é mais longo e não do dia para a noite, não é? De estalar os dedos e estou curado. Para mim, a terapia é fundamental, e hoje quero trazer aqui a ideia de algumas terapias de diferentes níveis, ok? No nível físico, no nível cognitivo e emocional, e depois no nível mais espiritual. Porque às vezes é necessário um terceiro elemento, uma terceira pessoa, para conseguirmos questionar, não é? Para conseguirmos chegarmos lá. E portanto, durante anos, a terapia que foi vista como o auge, não é? Era a medicina. A medicina é uma terapia, e os médicos eram vistos como gurus. E à medida que vamos evoluindo, eles deixam de ser estes gurus. Não deixam de ser importantes, porque eles são fundamentais. A medicina é fundamental, os médicos são fundamentais. Mas deixam de ter este patamar, não é? De gurus supremos da sociedade. Porquê? Qual é o papel da medicina? O papel da medicina é assegurar o nosso corpo, o nosso templo nesta dimensão. Portanto, nós como seres que encarnamos aqui, nós sabemos que temos que manter o nosso corpo saudável e vivo para podermos estar aqui. É o nosso portal para esta vida. E, portanto, durante anos, isto era a nossa principal função, manter-nos saudáveis e vivos. Os nossos avós não tinham tempo para pensar sobre saúde mental, para pensar sobre as suas emoções. Não, eles tinham tempo para pensar, para trabalhar e para ganhar dinheiro e para ter comida, não é? E, portanto, a sua maior preocupação era não estar alimentados, era estar vivos, e, portanto, a medicina surge aqui como fundamental para nos mantermos vivos. Mas à medida que vamos evoluindo e que esta base da pirâmide, da fisicalidade, está sustentada, dependendo do sítio do mundo em que nós estamos, não é? E eu vou falar nos próximos episódios sobre as egrégoras dos países também, e sobre a evolução das almas e as diferentes idades de cada alma e etapas, etc e tal, que eu amo. Mas à medida que, falando genericamente, essa base, essa pirâmide vai estar sustentada, nós vamos abrindo espaço para curar outros corpos, não é? E entra aqui o corpo mental e o corpo emocional. E de repente, nos últimos anos, a natureza disse assim: metam-se em casa e cuidem da vossa saúde mental e emocional, não é? E portanto, abriu aqui espaço para a psicologia. O que é a psicologia? A psicologia é uma ciência de autoconhecimento. Okay? A medicina também é autoconhecimento, e pode ser autoconhecimento, e eu espero que os médicos cada vez mais sejam isso. Eu tenho um médico maravilhoso, em que eu nas consultas, eu tenho um autoconhecimento maravilhoso sobre o meu corpo. Ele explica-me o que é que eu tenho, explica-me de onde é que vem, de um nível assim muito básico até um nível assim, a sério, ele é maravilhoso.
não é? Não é como antigamente, muitos médicos que as pessoas iam ao consultório, entravam a dizer que doía a cabeça, receitavam qualquer coisa, eles saíam lá sem saber qual é aquela dor de cabeça, o que é que tem, o que é que não tem, o que é que foi receitado, o que é que não foi, não é? É só toma isto que passa. E não faziam questões, não tinham autoconhecimento sobre o seu corpo. Mas eu acredito que a medicina vai evoluindo para este autoconhecimento do nosso corpo físico, não é? Nós vamos lá e nós queremos saber o que temos e porquê, e vamos estudando e vamos, não é? Nos curando. Mas bem, a psicologia é então o autoconhecimento da nossa camada mental e nossa camada emocional. No episódio anterior, em que eu vos dei aqui umas bases do que é a nossa mente e como ela trabalha, é isso que a psicologia nos dá. Portanto, eu estou a falar de psicologia clínica, porque a psicologia tem diferentes ramos, forense, educacional, não é? Dentro da clínica, consultório de terapia, psicoterapia, a psicologia o terapeuta vai nos ajudar a compreender aqui a nossa mente, como é que ela funciona, e que às vezes um pensamento parece muito sigelo, mas se formos à base, ele vem dali de uma infância, há aqui toda uma rede neuronal, uma rede de conceitos interligados, não é? Crenças muito profundas que precisam de cura e precisam de ser transmutadas e transformadas. E, portanto, a psicologia dá-nos isso, a nível mental, compreender a nossa mente, como é que ela está a funcionar, porque é que eu tenho estes padrões de comportamentos e de crenças, etc. E também a nível emocional, não é? E depois, consoante a terapia que o vosso terapeuta faz, ou que vocês têm em ressonância, não é? Porque dentro da psicologia clínica, vocês têm diferentes tipos de terapia e, portanto, vocês vejam qual é que tem mais ressonância, se é uma cognitiva ou comportamental, portanto, mais mental e comportamental, se é uma focada nas emoções, uma terapia de esquemas, portanto, temos diferentes terapias, psicologia positiva, ok? E depois, à medida que vamos abrindo este espaço para compreender a nossa mente e as nossas emoções, depois algumas pessoas vão sentindo falta de um outro tipo de autoconhecimento, não é? Que é assim o mais espiritual. E aqui surgem as terapias holísticas, digamos assim, ou terapias alternativas. Alternativas ao quê? Alternativas àquilo que se tem feito. E holísticas significa que vem o ser humano como um todo, não é? Não vem só o físico, não vem só o mental, não vem só o emocional, vem também o espiritual. E aqui surgem muitas terapias em que vos dão autoconhecimento, às vezes vidas passadas, não é? Coisa assim que eu amo e que irei falar. Mas o que eu vos quero trazer aqui é que não interessa o terapeuta se é o melhor terapeuta do mundo. Vocês têm que ver se tem ressonância com aquele terapeuta, quer ele seja médico, psicólogo, terapeuta holístico. Ouçam o vosso corpo, sabem? Porque eu vejo muitas pessoas agora, e quando entram neste mundo da espiritualidade, quero fazer tudo, quero conhecer tudo. Todas as pessoas que eu vejo entrar no mundo da espiritualidade ou do autoconhecimento, autodesenvolvimento, de repente abrem assim uma porta e querem experimentar diferentes coisas e querem conhecer diferentes coisas. É sempre assim. E eu, de facto, já fiz muitas coisas e muitos cursos e muitas terapias, mas não foi entre ontem e hoje, foi durante estes anos todos de existência, praticamente. Mas quando estiverem a querer fazer tudo e mais alguma coisa, sintam o que é que o vosso corpo vos diz, o que é que vocês têm em ressonância, não é? Porque vocês, se for um médico, vocês estão a doar, a abrir o vosso corpo para ele. Se for um psicólogo, vocês estão a abrir a vossa mente, as vossas emoções, não é? Traumas, situações bem marcantes para a vossa vida. Se for um terapeuta holístico, vocês estão a abrir a vossa energia e, portanto, sente-se aquele terapeuta, não é? Às vezes eles chamam-se gurus, mestres, doutores, o que eles quiserem se chamar. Se vos cria algum desconforto, se vocês não se sentem confortáveis com ele, então é o vosso corpo a dizer não. Vocês têm que estar confortáveis, porque vocês estão a doar a vossa energia, o vosso tempo, o vosso corpo, não é? E outra coisa que eu gosto de chamar a atenção, que eu vejo assim, se o terapeuta ou o psicólogo ou alguém vos diz que tem a cura para os vossos problemas, desconfiem. Eu não tenho ressonância com ninguém que me diga que tem a cura para o meu problema. Não é esse o trabalho dele. Porque eu é que tenho a cura. Então ele está-me a tirar o poder pessoal. Eu já não estou bem. E chega aqui e diz-me, olha, você não sabe curar, eu é que tenho que curar. Não. A função de qualquer terapeuta, inclusive psicólogo, é dar ferramentas, mecanismos, sabedoria, conhecimento para trabalharem juntos
e compreendendo juntos o funcionamento da mente, as emoções, de padrões, etc. Nunca é o psicólogo que vos vai curar. Vocês é que se vão curar. Ele dá-vos ferramentas, mecanismos para vocês lá chegarem, não é? Ele dá-vos mecanismos e ferramentas para vocês acender a vossa luz, não é? Ninguém tem o poder de vos curar, ninguém. E uma das terapias que eu não tenho ressonância, e que hoje vou falar, exatamente por isso, é o Theta Healing. Portanto, o Theta Healing é uma terapia em que o terapeuta diz entrar em estados meditativos profundos, em que tem ondas apenas cerebrais Theta, que são as mais profundas, que não são, ok? Começa por aí, que algumas vezes dizem isso e não é. Nós temos ainda mais profundo, ou seja, menores frequências, as ondas delta, que são quando estamos num sono profundo. As ondas theta aparecem quando nós estamos, ondas cerebrais, ou a ciência prefere, ou a neurociência prefere, oscilações neuronais, mas são ondas cerebrais, para ser mais fácil. Nós temos as ondas delta no sono profundo, nós temos as ondas theta, que estão em estados meditativos, é um exemplo. Depois temos as ondas alfa, que neste momento eu estou a estudar até, que é assim um limiar entre um mundo mais subconsciente e um mundo mais consciente, em que já estamos acordados, mas por exemplo nós podemos ver ondas alfa quando estamos acordados, mas estamos de olhos fechados, okay? Ou quando estamos muito atentos em alguma coisa. E depois temos as ondas beta, que é quando já estamos mais ativos, portanto aqui um mundo mais consciente. E quanto mais ativos estivermos, não é, na vida, com o que estivermos a fazer, a níveis maiores de stress, de ansiedade, maiores estas ondas, maior frequência, portanto mais alto é o beta. E depois temos as ondas gama. E embora a ciência ainda não saiba dizer tudo sobre estas ondas, estamos a aprender, na espiritualidade dizem que as ondas gama são assim uma supraconsciência. Okay? E efetivamente, então, o Theta Healing, o terapeuta diz colocar em ondas cerebrais theta, numa meditação profunda, e coloca a pessoa, não é, que chega à terapia, nessas ondas também, numa meditação profunda, e através de questões sugestíveis, vai chegando então a crenças, a pensamentos profundos da pessoa, e diz curar, limpar, não é? E a pessoa depois acorda e está curada. E é aqui que eu perco completamente a ressonância, como devem imaginar, porque não é ele que me vai curar, não é? Sou eu que me vou curar. E não falo só do Theta Healing, há agora terapias de hipnose, não é? Em que, para deixar de fumar, em que a pessoa vai e a pessoa cura, e a pessoa sai lá sem fumar. Mas aqui, a pessoa curou efetivamente alguma coisa. Ok, a pessoa deixou de fumar, mas provavelmente vai deixar de fumar e ter outro comportamento aditivo, não é? Vai substituir essa adição, ela não curou nada. Fumar é só uma consequência, não é a causa. Qual é o problema? E para além de não perceber o problema, de não chegar a nenhuma base, ainda acrescenta ao problema, dizendo efetivamente que a pessoa não tem poder para deixar de fumar, para parar com um comportamento aditivo, não tem qualquer poder e o terapeuta é que tem todo o poder, não é? E para além disso, ainda mexe no subconsciente da pessoa, não é? Tenham muito cuidado quando permitem que vos mexa no vosso subconsciente, vocês não sabem onde é que as pessoas estão a mexer, ok? Um dos cursos que eu fiz mais recentemente nestas terapias holísticas, digamos assim, e que hoje vou abordar um pouquinho também, que eu acho que muita gente tem muito interesse agora, que é a cristaloterapia, que é o estudo dos cristais, não é? Mais que cristais, se calhar até minerais. Pelo menos eu tenho mais ressonância. E a diferença entre cristais e minerais é que basicamente todos os minerais são cristais, mas nem todos os cristais são minerais, ou seja, os minerais nascem na natureza, são formados na natureza e, portanto, são todos cristais, mas alguns cristais são formados em natureza, são minerais, e outros são formados em laboratório, portanto, chamados artificiais, não é? E, portanto, não são considerados minerais. É uma das diferenças também a parte orgânica e inorgânica, portanto, podem ser orgânicos e inorgânicos, mas pronto, não vou entrar aqui nesta parte. Mas, pronto, para falar um bocadinho da cristaloterapia. E porquê é que os cristais, nós temos ressonância, muita gente tem ressonância, e porquê é que dizem ter um efeito também curador e que ajuda no autoconhecimento, que ajuda na libertação de camadas, etc e tal? Porque os cristais são compostos, não é, os minerais, por elementos, não é, por minerais. Minerais esses que nós temos dentro do nosso corpo. Portanto, nós temos um corpo mineral, certo? Sais minerais, exemplo cálcio, portanto, elementos em maior quantidade são sais minerais, elementos em menor quantidade são oligoelementos.
como o selênio, o manganês, etc., o iodo. Oligoelementos vem óligo, significa em pouca quantidade, elementos, portanto, elementos em pouca quantidade no nosso corpo. E são esses minerais que nós temos no nosso corpo em menor quantidade e às vezes em maior quantidade, por exemplo, o cálcio, que são constituintes dos cristais, que são constituintes dos minerais. E por isso, se nós temos dentro do nosso corpo, vibram na mesma frequência, nós temos muita ressonância. Onde é que vem aqui a responsabilidade da cristaloterapia? É que muitas vezes, não é? Uma pessoa chega com problemas de comunicação. Imagina, tem problemas de comunicação e a pessoa vai dizer vamos usar aqui uma angelite, ok? Uma angelite, um cristal relacionado com o chakra da comunicação, porque também tem a cor azul, não é? O chakra da comunicação da garganta tem a cor azul, a angelite também, e portanto depois falaremos sobre a energia das cores, que eu também amo, mas hoje não. E portanto, uma angelite. E a minha questão é, a pessoa tem dificuldades de comunicação, há ali uma energia que está bloqueada. Será que aquela energia está bloqueada há muito tempo? Será que aquela energia já se solidificou e tem problemas de tireoide? Não é? Será que há algum desequilíbrio? E a pessoa, quando disse que era melhor aquele cristal e assim, teve em atenção os elementos que estavam constituídos naquele cristal. Porque sabemos que, por exemplo, a tireoide está relacionada com o elemento iodo e o elemento selênio. Aquele cristal tinha selênio. Mas, para tornar isto um bocadinho mais simples, porque senão eu entro aqui muito aprofundadamente, e hoje vou entrar um bocadinho aprofundadamente, porque eu amo. Mas, por exemplo, que se usa muito, ok? Para não entrar aqui. Cristais para signos. Amo esta. Porquê? Porque signo, e eu vou falar da astrologia certamente durante todo este podcast, porque é assim das coisas que eu mais amo, estudo há mais de 10 anos a astrologia. Uma ferramenta excelente de autoconhecimento, energética, etc e tal. Mas basicamente, quando se fala de signos, está a falar do elemento Sol do nosso mapa, ok? Depois não vou falar. Sol como se fosse o centro do sistema solar e o centro da nossa identidade, não é? Aquela energia base em que depois as outras energias se vão manifestando, ok? Temos 12K, não vou entrar por aí, mas pronto, Sol a base, imaginem. E portanto, a pessoa, imaginem que tem um Sol muito térreo, como eu, sou taurina. Eu sou taurina, eu tenho Sol em Touro. Portanto, um Sol muito terreno quer dizer uma pessoa mais mental, uma pessoa mais estável. Cristais para signos, vão-me dizer que é melhor para mim um cristal que tenha energias mais terra, mais terreno, digamos assim. Ou seja, eu preciso de mais energia terra, eu preciso de mais energia estável, eu preciso de mais energia que não apta às mudanças, eu preciso de mais uma energia mental, ou se calhar fazia mais sentido um cristal do elemento fogo, para me dar aqui um fogo à vida e eu fazer mudanças, ou um cristal do elemento água, não é? Que eu sou muito racional, trazer aqui mais as emoções. Portanto, faz sentido nós darmos mais daquele elemento ou darmos um elemento complementar, não é? E porquê que aquele cristal é daquela energia? Não é? Já se perguntaram, dizem, a cor é uma excelente uma forma de pensar, mas o que é que aquele cristal é constituído? Quais são os elementos? Não é? O que é que aqueles elementos significam? Por exemplo, só para dar um exemplo, porque eu estou a ver o tempo e não quero te falar de outra coisa hoje, a pirite. Não é? Eu amo a pirite, tenho uma pirite, é linda, e quando as pessoas veem que é assim cubinhos perfeitos da natureza. A pirite falam que é o cristal da prosperidade, da abundância, da ação, da segurança, da força, do movimento. O que é constituída a pirite? Porquê que a pirite é dita que é isto tudo? O que é constituída a pirite? A pirite é constituída de enxofre e de ferro. O que é o enxofre? Se formos a Ayurveda, por exemplo, o enxofre é o elemento que é usado no tratamento da pele. Okay? E o que o Ayurveda nos diz sobre a pele? A pele é o nosso órgão do corpo que nos dá o quê? Que nos dá segurança, que permite trocas energéticas, de proteção. Portanto, a pele como um elemento yang, correto? Se formos pensar onde é que encontramos enxofre no mundo, nós encontramos enxofre no mundo nos vulcões, que têm uma energia yang. Eu também falarei de energias dos sítios mais tarde. Falarei de astrocartografia, que vocês vão amar, mais tarde, e relacionado com as minhas viagens mais tarde. Mas pronto, os vulcões têm uma energia muito yang, não é? De movimento, de às vezes violência, quente, não é? Enquanto que o yin é mais frio, o yang mais quente, vermelho,
não é? Chakra básico, vermelho, não é? O enxofre é tudo isto, vindo de diferentes filosofias, etc. Então. E o ferro? Qual é o elemento? O que é que o ferro nos traz? Também com um elemento muito yang. O ferro está relacionado aqui à força, não é? Está relacionado com a hemoglobina, a proteína que transporta oxigênio no nosso corpo, ok? Então, relacionada com o sangue, mais uma vez vermelho, mais uma vez a base da vida, não é? O ferro aqui como a força, como o transporte, como os movimentos. Então faz sentido que dois elementos com uma energia muito grande de yang, uma energia de segurança, uma energia de proteção, uma energia de vida, uma energia vermelha. Ai, fez luz. Thank you! Para quem não me está a ver, I'm still recording. Yeah, thank you, perfect. Agora à parte, não é? Porque quem me está só a ouvir, só me está a ouvir, mas quem me está a ver está a ficar realmente muito escuro. E ligaram uma luz, fez assim uma luz. Não sei se fez aí uma luz também para vocês, mas de repente fez assim aqui uma luz. E portanto, continuando, faz sentido então que a pirite seja relacionada com a abundância, com a prosperidade, com o mundo material, com o mundo mais básico, chakras, do chakra mais básico, vermelho, não é? Faz sentido que seja relacionada com o elemento da segurança, da força, da proteção, dos movimentos, das trocas. Faz sentido, claro que faz sentido. Mas porquê que não nos explicam isto? Porquê que só dizem cristal X para isto, não é? Tudo faz sentido e é esta profundeza, é esta responsabilidade de quando entramos numa terapia e queremos estudar, de irmos à profundeza das coisas, usando a intuição, claro. E eu pego nos cristais muito intuitivamente. Mas eu não faço terapia, não faço cristaloterapia, eu tiro cursos para mim própria, para os meus amigos e para eu só ter sabedoria, mas não tenho ressonância com eu fazer esse tipo de terapias porque, embora eu tenha conhecimentos sobre, não me sinto preparada, nem sinto que seja muito a minha missão, compreendem? Mas num terapeuta eu procuro que ele seja intuitivo, claro, e que vá escolhendo cristais muito intuitivamente, mas se eu perguntar, momento muito racional, meu sol em touro, se eu perguntar, eu quero que ele me consiga explicar tudo isto, eu quero que ele tenha a responsabilidade de perceber o meu corpo, de perceber que um cristal não é só, o cristal está aqui energético, o cristal é matéria, tem elementos, tem energia, eu tenho elementos que têm energia, vou ter ressonância com este cristal, os meus elementos, o que é que vai estar aqui a fazer? Se já tenho muito, por exemplo, pessoas com pedras nos rins. Eu vou mesmo falar assim, é que eu depois fico bem excited. Pronto, falámos de cristaloterapia no outro dia porque eu ainda quero falar sobre o que eu vos prometi que falava no episódio anterior, mas isto só para vos dizer que o terapeuta deve ter responsabilidade naquilo que está a fazer e deve ir aprofundadamente naquilo que está a fazer, sabem? Não só ficar pela superfície e pelas bases das coisas. Pronto. Mas nisto das terapias, e eu falarei de outras terapias no outro dia, ok? Tinha várias coisas para dizer, mas pronto. Eu quero que compreendam que não precisam de fazer 1001 terapias, vão fazendo com ressonância, e não precisam gastar 1000 dinheiros em tudo e mais alguma coisa para se conhecerem ou whatever. Não. O que eu vos falei de um episódio anterior que eu ia falar neste e então vou falar agora, que é barato, que não custa dinheiro nenhum e que pode ajudar muitos por cento, 1000%, que é a meditação, ok? É assim a base, eu acho. E muita gente não quer meditação porque associa a meditação àquela posição de lótus, não é? E que tem que estar só com a mente quieta e sem pensar em nada. E não é assim. E eu então hoje vou-vos falar de tipos de meditação e o que é a meditação. Portanto, meditação vem da palavra meditare. Meditar e voltar para dentro, voltar-se para dentro. No sânscrito temos a palavra dhyana, que significa uma quietude da mente, aquietar a mente. Um treino da mente. Portanto, meditação é um treino da mente para aquietá-la um pouco e para podermos estar presentes no momento, ok? Sermos observadores. Então, eu hoje vou-vos falar de diferentes tipos de meditação, começando por uma meditação mais básica, mais simples, até às mais complexas, digamos assim, que são as mais simples, na verdade, a meu ver, mas começando de uma de maior ativação corporal e mental até uma que não há ativação corporal e praticamente nenhuma mental. Portanto, começando por dividir a meditação em meditação ativa e meditação passiva. Portanto, uma meditação ativa é aquela em que estamos a mexer o nosso corpo e a passiva não há movimento. Portanto, uma ativa muita gente já fez, e principalmente pessoas com energia muito yang,
no meu caso conheço amigos com energia muito yang, em que para eles estar a meditar numa posição de lótus é um não. Portanto, é um não. Mas eles fazem a meditação de uma forma que eles não sabem que estão a fazer, que é ativa, que é muitas vezes a fazer desporto, em que eles procuram o desporto como um refúgio para aquietar a sua mente, em que estão ali com a mente entretida nas táticas e o que têm que fazer e com o corpo entretido e estão completamente focados, completamente presentes naquilo que estão a fazer. Isto é uma meditação. E na psicologia positiva, estuda-se o flow, não é? E espero fazer jus ao flow, que é um desenho da minha vida que estará a ouvir isto e a ver isto, que estudou o flow. E basicamente o estudo flow baseia-se em dois componentes, que é os desafios e as competências. E o exemplo mais simples que eu vos posso explicar de flow é em videogames, em que, portanto, vão vir desafios nos videogames e a pessoa sente-se competente para ir ultrapassando, vem desafios, vai ultrapassando, desafios ultrapassando, e às tantas perde noção do tempo, do espaço, perde noção de comer, perde noção de ir à casa de banho, perde noção de tudo e está ali completamente presente. Está ativo, a mente está ativa, o corpo está ativo, mas está presente, a consciência consegue estar ali presente. Há uma desidentificação, ok? Isto para mim é uma meditação ativa, se quiserem chamar, porque eu vejo como um momento de muita presença no desporto, e claro que não estão sempre em flow, há momentos de quebra, mas há momentos de flow, isso é que é importante, trazendo aos poucos estes momentos de presença, que podemos estar completamente ativos, mas estamos presentes. E depois vamos então evoluindo para meditações mais passivas, e portanto passivas agora já não usamos o nosso corpo. Um exemplo também de meditação ativa que eu faço, não tanto de desporto, mas de caminhar, portanto às vezes nós estamos só a caminhar, o nosso corpo está ativo, mas nós estamos tão presentes naquele momento que é uma meditação, torna-se meditativo, estamos a ouvir os passarinhos, não sei se agora o ouvem, estamos a ver o mar, estamos a ver as flores, estamos presentes. Uma meditação passiva, é uma meditação em que está o nosso corpo em repouso. E podemos começar com uma meditação guiada, em que temos um terceiro elemento, uma terceira pessoa, que nos vai dizendo coisas e, portanto, aqui o nosso corpo está em repouso, mas a nossa mente está entretida, atenta ao que a pessoa está a dizer, e há aqui uma ativação mental, em que a pessoa pode dizer, portanto, foquem-se numa cascata, imaginem-se dentro dela, a água a percorrer, não é? Há aqui uma meditação guiada em que nós estamos atentos, com a nossa mente um pouquinho entretida, a nossa consciência tenta estar presente naquele momento. À medida que nos vamos melhorando, e eu às vezes prefiro até meditações guiadas, outras vezes sem ser guiadas. Podemos ter uma meditação não guiada, então só eu comigo mesma. E aqui há diferentes técnicas para acalmar a mente, portanto a mente aqui vai estar cada vez menos ativa, que é passiva, não é? Uma meditação passiva, o corpo não ativo, mas a mente um bocadinho menos ativa, usando técnicas de, por exemplo, body scan, em que vamos fazer um scan do nosso corpo, focando no dedo mindinho, imaginando uma luz a percorrer o nosso corpo, portanto a perna, a coxa, a barriga, ou técnica de respiração, que pode ser uma respiração de 4 tempos, portanto eu inspiro em 4 tempos, sustenho a respiração em 4 tempos, 1, 2, 3, 4, expiro em 4 tempos, e mantenho os pulmões vazios em 4 tempos e depois retomo o ciclo. Ou podem começar por 3 tempos, 4 tempos pode ser muito desafiante para algumas pessoas. Pronto, são algumas técnicas. Depois, à medida que nos vamos tornando cada vez melhores, podemos também usar orações, não é? Rezar em forma de meditação, a nossa mente está ali a ditar umas palavras, ou mantras, não é? As pessoas usam mantra sem ser mantra, portanto, mantra mesmo, são recitar versos dos Vedas, ok? Falarei de Vedas e do Vale Hindu mais tarde, não é? De onde vem o Tantra, de onde vem o Sânscrito, de onde vem tudo isso, de onde vêm as religiões, a maior parte das religiões vem do Vale Hindu, falarei mais tarde, mas mantras é isso. Nós dizermos eu sou luz, eu sou maravilhosa, não é mantra, mas hoje não vou-lhe chamar de mantra. Há uma diferença entre mantras, curtains, etc e tal, mas hoje vamos ficar nos mantras. Portanto, recitar mantras também pode ser uma forma de meditação. O Sound Healing, não é? Que toda a gente que está aqui de certeza que já ouviu o Sound Healing, porque é a minha intro, a minha outro, uso o Sound Healing e tenho um propósito específico, num próximo episódio irei falar o porquê da minha intro e a minha outro ser assim, que foram produzidas pela Gabi, portanto uma das minhas melhores amigas. Todo o meu projeto foi constituído com muito amor por amigos, não é? Todas as pessoas chegam à nossa vida com propósitos maravilhosos e nos momentos certos são revelados ainda outros propósitos.
e a Gabi de facto tem um propósito maravilhoso, trazer aqui o seu lado de tribo, o seu lado selvagem, que ela vem de uma tribo, o seu lado indiano, o seu lado hindu, e ela faz várias coisas e ainda tem muitos mais projetos, mas uma das suas terapias que ela faz, e é mesmo terapeuta, é de sound healing, e portanto vocês conseguem ouvir na intro e na outro o som de taças tibetanas, o tambor, não é? Aquilo não é o oceano mesmo, aquilo foi ela que produziu com os seus instrumentos, em que ela tem sons da chuva, sons do oceano. Sound healing para mim é maravilhoso, eu amo. Amo muito e amo ter uma amiga que faz este trabalho e que faz-o tão bem, sério. Sigam e vejam, mas eu amo, à medida que este projeto vai desenvolvendo, eu vou falando mais dela. Portanto, o sound healing, como uma técnica também de meditação. E à medida que nos vamos então tornando cada vez melhores, não é? Podemos fazer então aquela meditação que é, as pessoas associam logo a meditação, que é a meditação zen, que é feita pelos budistas, não é? Que é mesmo estar na posição de lótus, imaginem, numa posição que vocês preferirem, e a mente estar completamente em silêncio. Então, é chamada de meditação zen ou silenciosa. Em silêncio, e o budista, o zen, o guru, está ali em completa atenção, presença, que é tudo a mente. E a última meditação, assim que dizem os budistas, não é? Dizem ser a mais desafiante, que é os níveis mais altos de meditação, é a meditação de olhos abertos, ok? Em que basicamente eles dizem que estão de olhos abertos e não veem nada. Portanto, pode vir um tigre que eles mantêm a sua calma porque eles transcenderam a fisicalidade, não estão a ver nada. Uma forma de iniciar meditações de olhos abertos de forma mais fácil é usar estímulos externos, ok? Qualquer objeto ou uma chama. A chama é muito usada para nos focarmos a nossa atenção. Tem um efeito terapêutico peculiar, a chama, mas não falarei hoje. Mas podem usar, portanto, focando naquele objeto e estando ali a meditar, a nossa mente aquietada, antes de começarem uma meditação mais de olhos abertos, sem qualquer estímulo, sem qualquer fisicalidade, não é? Transcender. Portanto, como vem, depois há a meditação transcendental, meditação de chakras, a Yoga Nidra, que é um tipo de yoga, e eu não posso entrar no yoga, senão então eu não me calo, que eu uso muito numa aplicação Time Insight, Insight Timer, exactly. So, então eu uso muito o Yoga Nidra, basicamente eu coloco e adormeço em segundos. É um tipo de yoga que é mesmo, mas não vou entrar hoje no yoga, senão eu não me calo efetivamente. Mas pronto, hoje eu queria vos trazer aqui então um passinho à frente da observação e do que fazer, não é? Depois de observarmos o não julgamento e convidarmos a mente, então se queres trabalhar, vais trabalhar com propósito e vais trabalhar aqui no questionamento, e não é? Começarmos a questionar, a trazer as mudanças para a nossa vida, que este questionamento seja o mais suave possível, e às vezes com terapias ajudam-nos imenso, e hoje falei de algumas, próximos episódios falarei de mais, porque é um mundo imenso e eu amo, e já experimentei várias, de tudo que possam imaginar, eu amo porque eu acho fundamental, eu acho que o nosso maior propósito aqui, propósito interno, falarei de propósitos mais tarde, mas o nosso propósito aqui é a expansão, é curar-nos, é evoluirmos, e sem terapia, para mim, sem eu me conhecer, sem eu ir às profundezas das minhas águas, sem eu usar, várias técnicas que já existem há milhares de anos e que agora foram inventadas pela ciência, sem eu usar tudo isto, fico muito aquém, sabem? Então eu amo, eu acho fundamental terapia, eu acho fundamental psicologia, não é à toa que eu tirei esse curso, acho fundamental nos dias que correm. Se não querem entrar já no nível espiritual, foquem-se no nível mental e emocional, que vai trazer muita cura e muito desenvolvimento humano. E pronto, e terminei falando de uma terapia que toda a gente pode usar de graça, que é a meditação, e expliquei aqui os diferentes tipos de meditação, para sair um bocadinho daquela caixinha que meditação é só isto e que eu não consigo e que eu nunca fiz, e provavelmente todos já fizemos, nem que seja ativa, nem que seja um passeio pela praia, em que estamos ali na presença da nossa consciência, e é maravilhoso. E pronto, este foi o episódio, já falei muito. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabem, partilhem com as pessoas que mais gostam. Eu estou a iniciar este projeto, portanto, partilhem com as pessoas que gostam, que amam, partilhem com a vossa comunidade. Estamos num momento tão escuro que qualquer luzinha que possa ajudar a iluminar outros, sabem?
pode fazer-me tanta diferença, e é com isso que eu quero este projeto. É esse o meu objetivo mesmo, porque estou-me a doar completamente, eu estou aqui a doar-me, e que chega a pessoas que realmente precisem, que precisam de se conhecer um pouquinho melhor, que precisam assim de uma luz, que precisam de ouvir alguém, que possam estar aqui 40, 30, 50 minutos a ter conversas assim mais profundas e mais leves e sair um pouquinho da sua realidade. E pronto, é isso que eu espero que este projeto traga a cada um de vocês, que me esteja a ouvir, um pouquinho de luz, de esperança, de expansão de consciência, de transmutações energéticas, e falarei da diferença entre transmutação e transformação nos próximos episódios, e há aqui um mundo para nós falarmos. E pronto, espero que tenham gostado e espero que nos voltemos a ver, a ouvir, a falar. Obrigada por todas as mensagens que tenho recebido, não quero falar sobre isso, que eu fico assim emotional. Muito obrigada por tudo. Até ao próximo episódio. Um beijo. Estiveste a ouvir Áudios de Alma para a Alma, um podcast canalizado por mim. Se sentires de apoiar e de conectar mais comigo e com o projeto que manifesto, acompanha-me nas redes sociais em Áudios de Alma para a Alma e Catarina Abarros. Gratidão profunda pela ressonância que te fez chegar até aqui, até mim. Até ao próximo episódio.